Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, dia 8 de novembro de 2024, glória a Deus, uma sexta-feira bem fresquinha aqui em São Paulo, iniciando aí mais uma live, mais uma chave mestra. Hoje, em nome de Jesus, com a permissão do Senhor, vou estar abordando aí Filipenses capítulo 4, né? Estamos aí chegando ao final da carta. Graças a Jesus, o Senhor tem dado condições de estar abordando aqui os textos bíblicos, as cartas da prisão, falando, né, de como Deus se moveu através, Jesus se moveu através da pessoa de Paulo, né, como Paulo se movia diante das situações e das revelações que Deus estava ali trazendo ao coração dele. E glória a Deus por isso, graças a Jesus por mais essa oportunidade. Mas, antes de tudo, eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo, quero estar orando, colocando diante do Senhor essa live, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele se revele ao nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, mais uma oportunidade de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, mais uma oportunidade de usufruirmos da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor para com a nossa vida, mais uma oportunidade de tomar decisões assertivas, Senhor, decisões que glorifiquem e honrem Teu nome, que vão cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Senhor, obrigada pela dádiva da vida, obrigada, Senhor, por poder vivenciar esse novo dia que já se iniciou, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu coloco diante de Ti esse tempo, esta live, peço a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que vai estar assistindo essa live, tanto ao vivo agora quanto depois, onde quer que essa live for assistida, onde quer que essa live for acessada, independente do tempo em que ela for acessada, que ali a Tua glória, a Tua presença cerque essa pessoa e ela receba, Senhor, a Tua palavra viva, ela receba a palavra pura que vem do seu coração para o coração das pessoas, Pai, com o propósito de salvar, de curar, de libertar, que haja transformações, Senhor, por onde quer que essa mensagem chegue, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que temos pensado. Nós sabemos que há poder no Teu nome, Jesus, e há poder na Tua palavra. O Senhor mesmo disse que a Tua palavra é espírito e vida, que porções do Teu espírito sejam liberadas sobre aqueles que vão acessar esta live, Senhor. Que porções da Tua vida alcance, Senhor, as pessoas, Senhor, mudando, Senhor, as suas vidas, as suas histórias, mudando a sua mente, sua forma de enxergar, de pensar, que o Teu Espírito, Senhor, tenha livre acesso aos corações, que Ele se revele poderosamente aos corações nesta manhã, Senhor. Faz, Senhor Deus, faz dentro das casas, faz nos corações, faz nas famílias, Senhor. Opera segundo aquilo que é o Teu desejo, segundo é o Teu propósito, Senhor. Que não seja vão, Senhor, esse tempo, que não seja vã a palavra que vai ser lançada. O Senhor sabe que eu dependo totalmente do Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Seja estabelecido o Teu reino, Senhor, aqui na terra. Que o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado, seja louvado eternamente. Senhor, em nome de Jesus, faz segundo aquilo que está no seu coração. Nós dependemos de Ti, nós queremos a Tua ação, nós queremos o Teu agir, Senhor. Que a Sua palavra não volte vazia, que ela opere poderosamente, Senhor, onde quer que ela chegar, que ela opere dentro das casas, nos casamentos, na vida dos filhos, dos jovens, dos idosos, onde quer que a Tua palavra for, o Teu nome seja honrado, seja glorificado e nós possamos ver os sinais, as maravilhas, as grandezas do que o Senhor tem feito. Opera, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Eu venho aí de uma semana abençoada, né? Quarta-feira
Teve a live com a missionária Tânia, foi um tempo muito bom, uma palavra poderosa aí que o Senhor trouxe através do testemunho dela, das coisas que ela contou, da maneira que Deus trabalha, né, na vida dela e através dela. Então você aí que não assistiu a live de quarta, entra aí no meu perfil e assiste. Você pode assistir aqui no Instagram, pode assistir também lá no YouTube, né, no meu canal do YouTube, chama Chave Mestra, né, que você acesse ali, você venha também estar curtindo as lives, compartilhando, fazendo comentários. Essa é uma maneira que as plataformas entendem que o material é bom, que o material está operando, né, através da vida das pessoas. Então, não esquece aí de entrar, de curtir, e em nome de Jesus, né, semana que vem eu vou ter uma outra convidada aqui comigo, vai ser um tempo precioso também, e que você esteja recebendo de toda essa porção aí, né, e só das cartas da prisão, que Paulo escreveu enquanto estava em Roma, preso, só está faltando ainda a carta aos Efésios, né? Que em nome de Jesus nós vamos estar aí abordando, né? Vamos estar falando dessa carta tão profunda, né? É a minha carta preferida. Ela é profunda, é uma carta com muitos ensinamentos, muitas revelações. Então que em nome de Jesus o Senhor nos dê a graça, né, de estar falando dessa carta, estar abordando esse assunto, estar recebendo também de toda a porção do que Deus tem para liberar sobre a nossa vida através desse conhecimento, através desse ensino. Então bora lá para capítulo 4 de Filipenses. Diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Tem pessoas, né, que tanta gente cooperando, tanta gente trabalhando, servindo no reino. Muitas pessoas não são mencionadas, não são conhecidas. Bom dia, paz do Senhor. Mas elas estão ali, o nome delas está ali no livro da vida. E diante de Deus elas são conhecidas e reconhecidas, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Nós lemos aí até do verso 1 até o verso 7. Paulo inicia o texto, né, ali no verso 1, ele é muito claro, ele fala: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Pensa bem que ele já está aí no encerramento da carta, e a palavra que ele libera é: esteja firme, firmes no Senhor. Irmãos, nós temos que buscar essa firmeza em Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós temos que buscar essa firmeza no Senhor. Ele inicia o texto dizendo isso, né? Mas logo em seguida ele fala de uma situação entre duas pessoas da igreja que pode ser um empecilho para que os irmãos se mantenham firmes. A situação aí é de Sintique e Evódia, né? Parece, pelo texto, entendemos que são duas mulheres muito influentes, duas líderes, duas mulheres que cooperaram serviram a Deus ali juntamente com Paulo, cooperaram com a divulgação do Evangelho, e agora essas irmãs estão vivendo essa situação. Você vê que o conselho dele para elas é: pensem, rogo a Sintique, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Quer dizer, de alguma maneira, alguma coisa estava acontecendo ali entre as duas irmãs, ao ponto delas não pensarem concordemente. Elas estavam tendo pensamentos divididos,
né, pensamentos diferenciados. Bom dia, Ju, paz do Senhor. Uma da outra, e isso não estava cooperando para o crescimento do evangelho, não estava cooperando para a vida espiritual delas, pelo contrário, isso estava sendo um empecilho para que elas se mantivessem firmes diante do Senhor. Olha só, ele, né, como eu estou falando aqui, ele começa a carta falando para que os irmãos permaneçam firmes no Senhor, e aí ele já traz uma situação. Você vê que é engraçado que ele não entra em detalhes na situação, porque a carta é para ser lida diante de toda a igreja. Então ele não vai expor as irmãs, né, falando detalhadamente o que está acontecendo, mas ele fala, olha, eu rogo a vocês que pensem concordemente no Senhor. Se muitas vezes a diferença, as divisões de pensamentos, de ideias, né, você tem todo o direito de pensar diferente de mim. Você tem todo o direito de pensar de uma maneira que é diferente do seu pastor. Mas nos assuntos fundamentais da fé, não pode haver separação, não pode haver divisão. Nós precisamos nos manter naquilo que é a verdade do Evangelho. Então, o que a gente pode entender? Que estava havendo divisão de pensamentos entre elas. Duas mulheres que serviram juntas ali, que estavam cooperando para o crescimento do Evangelho, para a edificação da igreja, fortalecimento do povo de Deus, agora já não estão nesse propósito, já estão divididas, já estão separadas por causa de pensamentos, de ideias, né? Paulo apela ao membro da igreja de Filipos para reconciliar as duas irmãs que estavam se desentendendo. Bom dia, paz do Senhor, E ele pede para esse fiel companheiro, né? Os estudiosos acreditam, eles não conseguiram descobrir quem é essa pessoa, né? Que Paulo pede essa ajuda, mas eles acreditam que Paulo chamou esse irmão dessa maneira, fiel companheiro, porque o nome próprio dessa pessoa provavelmente significava isso, fiel companheiro. Então ele usa a tradução do nome para se referir a essa pessoa. Então os estudiosos não sabem quem é essa pessoa, né? E ele apela para esse irmão para que ele reconcilie essas duas mulheres que estavam se desentendendo. As atitudes dessas mulheres não traziam prejuízo somente para elas, mas trazia prejuízo para o corpo de Cristo também. Irmãos, nós somos corpo, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se há alguma discórdia, se há alguma divisão entre nós, isso vai trazer um prejuízo para o corpo de Cristo. Vai trazer um prejuízo para nós, pessoalmente, mas vai trazer também um prejuízo para o corpo de Cristo. Então, há sobre nós essa responsabilidade. Quando eu demoro para agir, quando eu demoro para liberar perdão, quando eu demoro para me reconciliar, quando eu demoro para resolver as coisas, tudo isso está sendo um território onde Satanás pode alcançar, pode ganhar vantagem contra nós, contra o corpo de Cristo. Eu tenho assim uma convicção no meu coração que a igreja muitas vezes não consegue alcançar um nível de maturidade por causa dessas divisões que acontecem no meio do povo, e muitas vezes demora para os pastores saberem do que está acontecendo. Eles provavelmente são os últimos a saber o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo no meio do povo e às vezes os pastores não estão sabendo do que está acontecendo. Você veja só que Paulo fala que, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Por um tempo elas estavam unidas, se esforçando juntamente com Paulo, gastando toda a sua força, sua energia, o seu empenho, o seu tempo para pregar, para ensinar, para edificar, para fortalecer pessoas. E agora elas estão barradas, elas estão impedidas e não podem mais se mover por causa de uma discórdia, por causa de uma divisão, por causa de um sentimento de competição, né? Nós não sabemos o que estava no coração delas, mas nós sabemos o que Paulo fala, né? Que elas estavam pensando, o conselho dela é que elas pensem concordemente umas com as outras, uma com a outra. Então o que isso demonstra? Demonstra que havia uma divisão de ideias, de pensamentos.
Duas pessoas que estavam juntas num propósito para alcançar um alvo, agora estão divididas, agora estão separadas. Esse era um problema na igreja de Filipenses. Essa era uma situação que precisava de uma intervenção divina e também da sabedoria, do conhecimento dos homens de Deus que estavam responsáveis por essa igreja naquele tempo. E é diferente na igreja dos dias de hoje? Não é diferente. Irmão, Satanás, ele está procurando um lugar onde ele possa lançar sementes de discórdia e de divisão. Que eu e você não venhamos ser esse território, não venhamos ser esse campo. Porque o nosso campo é um campo que deve receber a boa semente, que produz bons frutos, e não a semente do maligno. Mas eu me lembrei também da parábola do joio que Jesus Cristo conta. Não é? Bom dia, paz do Senhor. Ele fala da parábola do joio, que quando aquele dono daquelas terras dormia, um inimigo veio e semeou entre eles o joio. Semeou entre as boas sementes o joio. Irmãos, o nosso coração tem que estar guardado e protegido em Deus, porque Satanás está lançando sementes de joio o tempo inteiro. Que ele não encontre no nosso coração um território onde essa semente possa encontrar lugar. Pelo contrário, que o nosso coração esteja protegido em Deus e nós venhamos rejeitar toda e qualquer semente maligna. Outra coisa, olha só, o que eu já estava falando, há uma responsabilidade sobre nós quanto ao que nós recebemos da parte de Deus. Eu tenho uma responsabilidade sobre mim de manter o meu coração limpo e eu sei do poder de influência que eu tenho no corpo de Cristo. E muitas vezes, se eu abraçar uma semente maligna do inimigo, bom dia, Leia, paz do Senhor, o que pode acontecer? Eu posso ficar com meu coração contaminado e eu vou causar uma influência ruim sobre aquelas pessoas que eu acesso. Isso é característica de liderança. Essas mulheres, eu entendo que elas eram líderes, elas eram pessoas de influência dentro da igreja. E essa situação estava impedindo que elas se mantivessem firmes diante do Senhor. Essa situação estava impedindo que a igreja crescesse, que a igreja se mantivesse firme. Irmãos, eu não quero ser um empecilho para o crescimento do corpo de Cristo. Eu não quero ser um empecilho para que as pessoas alcancem o lugar de unção que Deus tem na vida delas. Mas eu tenho uma influência, eu sou responsável por essa influência que eu tenho dentro do corpo de Cristo. Pessoas que me ouvem, pessoas que atendem o que eu falo, pessoas que olham para mim, muitas vezes nem falam para mim. Eu nem sei desse poder de influência que está causando na vida dessa pessoa, mas elas estão olhando o meu modelo, elas estão olhando como eu faço, como eu reajo diante das situações, estão olhando o meu testemunho. Mas olha só, uma situação de discórdia entre elas causou uma divisão entre elas e estava também impedindo o que Deus tinha para a igreja de Filipenses. Então Paulo, com toda a sabedoria, é muito discreto, porque ele só fala isso para elas. Imagina essa carta sendo lida lá na igreja e todos ouvindo, né? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E aí ele fala, olha, fiel companheiro, olha, meu amigo, trabalhe aí com essas mulheres, ajude elas a enxergar a verdade, porque juntas elas se esforçaram comigo no Evangelho. Então, não é uma situação pequena, não é uma situação que nós podemos desprezar. Irmãos, um pouquinho, a mosca morta, ela estraga o trabalho do perfumista, como diz lá no provérbio. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pode estragar tudo. Então, se hoje você está nessa situação em que alguma coisa você não está bem com outras pessoas, está havendo uma discórdia, está havendo uma... Querido, busque a restauração rapidamente.
Busque resolver essa situação o mais rápido possível. Não deixe que isso cresça dentro do seu coração, porque isso vai te prejudicar, vai prejudicar o teu crescimento espiritual, vai prejudicar o crescimento da igreja que tem como dono o Senhor Jesus Cristo. Vigie, preste atenção, proteja seu coração, peça para o Senhor envolver seu coração nas mãos dele e que flua no seu coração a vontade de Deus, a palavra de Deus encontre lugar, sabe? Seja rápido para resolver, para que você não fique contaminada. Nós precisamos avaliar os nossos posicionamentos, eles demonstram o que está dentro de nós. Essa é a verdade, irmãos. Quando Deus levanta alguém para nos confrontar no nosso pecado, no nosso posicionamento, na nossa atitude, isso é sinal de que ele já falou com a gente e a gente ainda não ouviu. Então ele precisa levantar outra pessoa para falar com a gente, porque nós não estamos enxergando. Mas olhe para dentro de você mesma. Olhe e fale: Senhor, eu estou sendo endurecida. O meu coração está dividido entre a tua vontade e a minha vontade. Queridos, tem que prevalecer a vontade de Deus. A palavra de Deus é soberana sobre todas as coisas. Se o Senhor falou que é desse jeito, é desse jeito. Não importa o que eu acho, o que eu penso, as minhas ideias. Não importa. Importa o que Jesus pensa. Importa o que a palavra diz. Vamos nos manter nela, porque nela não há erro, não há falha. Deixa todas as outras coisas para lá. Deixa que Deus trabalhe. Ele faz o que precisa ser feito. Mas a sua parte é você que tem que fazer. A Bíblia também diz, Paulo mesmo escreve o que para a igreja de Coríntios, capítulo 10, verso 12? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Todos nós corremos esse risco, irmãos. Você vê que são duas mulheres que estão ali ajudando Paulo ali a fazer a palavra, o evangelho ser pregado, edificando a igreja, trabalhando em favor da igreja, e agora elas estão bloqueadas por causa de uma divergência, por causa de uma discórdia, por causa de um mal-entendido, por causa de uma palavra dita fora do tempo. Isso estava bloqueando essas mulheres, Embora tenha sido feita várias sugestões sobre a identidade desse fiel companheiro, incluindo a teoria de que a palavra grega aqui pode ser um nome próprio, então esse fiel companheiro a quem Paulo pede essa ajuda, ele provavelmente fiel companheiro é a definição do nome dele, o significado do nome dele, mas eles não conseguem saber quem é essa pessoa. Os cristãos são ordenados a se regozijarem sob todas as circunstâncias. E a obediência a isso é possível, porque a verdadeira alegria está no Senhor Jesus. Portanto, os cristãos podem ser internamente alegres quando tudo está ruim ao seu redor, no exterior. Paulo descobriu o segredo de se manter assim. O segredo está em ter toda a suficiência em Cristo. É interessante, que ele fala ainda aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como eu já falei desde o início que estou abordando essa carta, essa é a carta da alegria, Todo tempo ele está falando de alegria, e a gente fez várias lives aqui, até com a pastora Andréia, falando sobre esse fruto do Espírito, a alegria, E essa alegria é possível. Você precisa se treinar nisso, você precisa obedecer isso. E quando a tristeza tentar alcançar seu coração, você tem que falar: ei, tristeza, em nome de Jesus, sai daqui. Porque eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar nele, porque nele tudo existe, tudo foi feito por ele, para ele, e ele é glorificado eternamente. E tudo que ele falou que vai fazer na minha vida vai se cumprir, porque ele é bom e ele é fiel. Então é possível obedecer isso, porque essa verdadeira alegria está no Senhor. Paulo descobriu esse segredo. Em 2 Coríntios 6,10 diz assim: às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Irmãos,
olha, é um contraste, não é verdade? Às vezes parece que você não tem nada, mas você tem tudo. Muitas vezes você é pobre financeiramente, mas você é rico porque tem edificado muitas pessoas. Você entende esse contraste porque são dois mundos, é o mundo dessa terra, o mundo natural e o mundo espiritual, o mundo que você faz parte, o reino a que você faz parte, que é um reino celestial, é um reino que já está dentro de você, que faz parte da sua vida, da sua mentalidade, agora do seu modo de agir, do modo de pensar, de se mover. Então ele fala assim, às vezes nós ficamos tristes, outras vezes alegres, mas nós não precisamos ser inconstantes na alegria. Porque essa alegria tem que estar firmada em Jesus, a nossa suficiência vem de Jesus. Não vem do que você tem, não vem do que as pessoas podem te dar, não vem do que o governo dessa nação pode decidir ou assinar. Vem de Jesus, que é totalmente íntegro, que é fiel, que é leal ao amor que você tem com ele, ao amor que ele mesmo tem por você e ao amor que ele tem nas promessas que fez para você. Bom dia, Mira, paz do Senhor. Então, é possível viver alegre. É possível que essa alegria fique dentro de nós todo o tempo. Por trás, Paulo traz a questão da alegria como um antídoto protetor para momentos difíceis. Um coração grato pode nos levar a uma alegria que não é fundamentada em circunstâncias atuais, mas na fé de quem Jesus é, do que ele pode fazer por nós. Essa atitude pode nos proteger das ansiedades e dos medos. Sabe? Comece a treinar o seu coração. Não é? A depressão, ela vem de uma maneira muito simples, né, irmão? Não negligenciando o assunto, que é um assunto profundo e sério. Mas a depressão, ela tem nela também uma tristeza elevada. Então, quando você aplica o princípio das escrituras aqui que nós estamos falando, que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Querido, olha para Jesus, se alegra nele, se alegra no que ele falou, na promessa que ele fez para sua vida, se alegra no que ele pode fazer por você. Não deixa que a tristeza entre no seu coração e encontre morada. Ela pode até bater na porta do seu coração, mas ela não pode entrar. Ela não pode fazer morada lá. Então proteja o seu coração. Paulo descobriu isso. Ele descobriu esse segredo, esse antídoto para proteger o coração dele. Pense, ele estava numa prisão. Ele não estava passeando, viajando, e glória a Deus quando a gente pode fazer todas essas coisas. É muito bom e necessária. Mas ele estava preso. Mas como esse homem consegue se manter alegre diante ali do cárcere, diante das algemas, diante de uma sentença que poderia vir, uma sentença de morte. Mas o coração dele estava guardado em Jesus, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era Jesus. Então, você vê que o coração dele estava protegido em Cristo. E é isso que guarda a nossa vida, guarda nosso coração. É a nossa fé em Jesus, a nossa confiança no agir e no mover dele. Devemos levar a Jesus em oração tudo o que nos preocupa e rouba a nossa paz e equilíbrio. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo assolados aí, né, com as ansiedades, com as depressões, com as tristezas, com o medo, porque nós não temos levado todas as coisas à presença de Deus em oração. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu preciso orar por isso, pastora Rita. Mas preciso falar desse assunto? Precisa lá, Mateus 6,6, entrar no seu quarto, fechar a porta, pôr o joelho no chão e abrir o seu coração. Fala tudo para Jesus. Pode falar qualquer assunto, Jesus não vai ficar escandalizado com o que você vier a falar. Ele não vai se surpreender, meu pai, a Rita pensa isso, a Rita age assim. Nossa, pai, não sabia que a Rita pensava assim. Não. Jesus sabe tudo. Ele não vai ficar escandalizado com as suas orações. Fale com ele. Ele vai falar com você.
E aí, o que tiver, os seus pensamentos que estiverem desalinhados, as suas ideias que estiverem fora das verdades da palavra, ele vai mostrar para você. Você simplesmente vai se arrepender, vai pedir perdão e falar, Senhor, eu vou lutar agora para pensar dessa maneira. Então treine o seu espírito a viver alegre, a viver grato diante de Deus. Irmãos, é um treinamento, é todos os dias você se apropriando dessa verdade e aplicando na sua vida. A hora que a tristeza vier, fala, sai tristeza, em nome de Jesus, porque a minha vida está guardada em Deus. Você vê que aqui, né, que ele fala das súplicas, né? Olha só, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Verdade, Marcinha. Olha só, a palavra súplica significa mais do que uma petição, mas sugere uma intensidade de fervor na oração longa. Sabe, aquele tempo que você tira para estar com Jesus, para rasgar o coração. E você suplica diante dele, coloca diante dele as suas causas, suas necessidades. Você não vai sair desse quarto da mesma maneira que você entrou. Você não vai sair desse tempo de oração da mesma maneira que você entrou. Você não vai fazer isso para ganhar mérito através de muitas palavras, mas para transferir completamente o fardo da sua alma, o fardo de alguém para as mãos de Deus. É uma entrega. Muitas vezes nós nem entendemos direito o que a gente está vivendo. Muitas vezes as aflições estão no nosso coração, o medo de determinada situação, mas quando você começa a falar com Jesus ali no seu quarto, o Espírito Santo vai se movendo dentro de você, vai trazendo clareza na sua mente, nas suas ideias acerca daquela situação. E quando você sai de lá, você sai transformada. Você sai transformado por esse tempo que você teve ali. A oração e a paz estão diretamente ligadas. Tá sem paz, tá com o coração muito agitado, tá com o coração ansioso, temeroso, tá faltando oração. Tá faltando tempo com Deus, tá faltando você rasgar seu coração diante dele, chorar, suplicar a presença dele, a direção dele. Jesus é um Deus de comunhão. É comunhão que ele espera de nós, é o que ele quer ter comigo e com você. Muito das nossas sobrecargas, muitos dos pesos que nós temos carregado é por falta de oração, por falta de tempo com Jesus. Porque quando você coloca tudo diante de Jesus, você gasta tempo ali com ele, quando você sai de lá, você tá leve. Você não está mais aflito com nada, você não está com medo de nada, porque você entregou tudo. Você lançou sobre ele toda a tua ansiedade. Então, olha, às vezes eu tenho uma impressão que os crentes ficam até escandalizados quando a gente fala, imagina que você vai chegar para alguém e falar assim, tá faltando oração, por isso que você está se sentindo assim. A pessoa parece que vai ficar ofendida com você. Ah, pastora, mas eu oro tantas horas por dia, eu oro de madrugada. Glória a Deus que você ora, mas querido, tá faltando alguma coisa nessa oração, alguma coisa não aconteceu, porque você entrou nela e saiu sobrecarregado ainda. Então é porque você não entregou tudo, porque realmente você ainda não rasgou seu coração diante dele. Mas faça isso, peça ajuda para o Espírito Santo, fale, Espírito Santo, todo dia eu vou lá orar no quarto. Mas parece que às vezes a oração bate no teto e volta, Senhor. Parece que ela não sobe. Eu não quero que seja assim. Me ajuda, Espírito Santo. Que realmente a minha oração seja efetiva. Que ela saia, suba até a presença do meu Pai. E que eu saia descansada desse tempo. Eu saia renovada, né? Colossenses 3,15 fala de um texto que eu amo, que diz que seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz, ela vai sinalizar para você que está tudo certo, que você está no caminho certo, que foi tudo entregue diante do Senhor e agora você pode confiar e descansar, porque está tudo nas mãos dele.
Essa paz, ela vem da própria pessoa de Jesus. E ela é como um juiz na sua mente. Ela calma sua mente. Ela traz descanso, ela traz segurança e confiança de que Jesus está no controle de tudo. Então, entregue para Ele todas as coisas. Alguém que confia seus cuidados a Cristo, ao invés de se aborrecer, experimentará a paz de Deus para guardá-lo da ansiedade que é censurada nas Escrituras. Se fala tanto de ansiedade, mas ela é censurada pelas Escrituras. O Senhor não quer que a gente viva ansiosamente. Ele não quer que a gente fique debaixo desse jugo, irmãos. Se você abrir uma brechinha desse tamanho e aceitar a ansiedade no seu coração, Satanás vai fazer isso, dilatar, vai abrir, e em vez de ser um pedacinho só, vai virar uma porta aberta para que ele possa te acessar com ansiedade. Eu não estou falando contra os tratamentos necessários para pessoas que vivem com as síndromes da ansiedade. Eu não sou contra nada disso. Mas eu estou falando para pessoas que estão diagnosticando pequenos processos de ansiedade na sua vida. Feche essa porta em nome de Jesus. Vá até Jesus e rasgue o seu coração diante dele. Abre diante dele tudo o que está acontecendo. Se for necessário ficar lá 2, 3, 4 horas, fique até que você saia de lá em paz, restaurada, curada, porque Jesus pode fazer isso. Se você já está aí num processo já de ansiedade, também não se sinta acusado com essa palavra. Está precisando de ajuda dos psicólogos, dos terapeutas, irmãos, fique em paz, vai lá, faz o que você tem que fazer, ore a Deus e vá. Deixa que tudo coopere para o bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai cooperar para que você receba a cura, para que você receba a restauração, ok? Paulo sabia que Deus pode nos livrar daquilo que nos preocupa, mas ele esperava que os crentes mudassem a sua mentalidade e alinhassem seus pensamentos às verdades das Escrituras. Essa mudança de mente, essa mudança mental, além de trazer transformação dos pensamentos, também traria mudanças de atitude. Irmãos, tudo começa aqui, tudo começa aqui na nossa mente. Paulo está desafiando a igreja de Filipenses e a igreja dos nossos dias a acessar o reino, a acessar tudo que Deus tem para nós, primeiramente aqui na nossa mente. Primeiramente aqui nos nossos pensamentos. Você tem que guardar a sua mente. Você tem que proteger a sua mente com as Escrituras, com a fé, com aquilo que é a fé, com as virtudes da fé. A paz, a perseverança, sabe? A bondade, a benignidade, o fruto do Espírito. Essas coisas devem ser implantadas dentro de nós, transformando a nossa maneira de pensar, para que depois as coisas físicas, elas vão ser alcançadas e acessadas. Se você tem convicção de uma coisa, Deus ministrou no seu coração uma fé acerca de uma determinada situação, irmãos, é só uma questão de tempo. Aquilo vai acontecer da maneira que Deus falou para você. Eu me lembro quando a gente alugou a segunda casa que nós alugamos. Eu morei em 2 casas de aluguel quando casei. Quando nós alugamos a segunda casa, no dia da mudança, no quintal da nossa casa, eu entrei no quintal da casa com meu marido e saiu uma palavra da minha boca, uma palavra rema, uma palavra de conhecimento. E eu falei para ele aqui, essa é a nossa última casa de aluguel que nós vamos morar. Daqui nós vamos para nossa casa própria. E ele falou, amém, eu creio. Eu falei, eu também. E olha, irmãos, nós moramos ali 1 ano e 8 meses. Deus preparou algumas situações e a gente acabou fazendo um financiamento da nossa casa própria. E dali nós mudamos para nossa casa própria. Deus trouxe ao meu coração uma convicção de que Ele iria fazer aquilo.
A partir daquele momento estava resolvido dentro de mim. Eu vou ter a minha casa própria. Eu vou ter porque Jesus vai me dar. Então, quando eu orava, eu já orava. Deus, mostra onde está essa casa. Dá as condições. Prepara as pessoas, as conexões que serão necessárias para que eu acesse a minha casa própria. Então, se Deus já te deu uma convicção, que Ele trabalhe ela aqui dentro, ó, da sua mente. Trabalhe a sua fé, a sua expectativa acerca disso. E vá para cima. Vá trabalhar. Vá buscar de Deus quais são os caminhos que Ele tem para você alcançar isso que Ele falou para você. E depois você me conta o testemunho, me conta, manda mensagem aqui para mim no privado. Fala, pastora Rita, eu consegui. No dia eu pensava isso, Deus tratou isso. Se você tem essa convicção no seu coração, abrace isso, não deixa perder isso, não deixa que isso seja roubado de você. E vai para cima, confia, creia, trabalhe isso aqui na sua mente. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem pensado e até mesmo do que você tem crido. Deus, Ele vai alimentando a nossa fé e vai aumentando a nossa fé através das nossas experiências, da nossa vivência cristã. Mas para isso você tem que crer, você tem que deixar o Senhor trabalhar na sua mente, na sua mentalidade, nos seus pensamentos. Sabe? E como você faz isso? Renovando a sua mente pela palavra. Lendo a palavra, pedindo para o Espírito Santo falar com você. Tendo tempo com o Senhor. Tendo intimidade com Ele na oração. Clamando, suplicando. Você vai ver que Deus vai mudar todo o quadro. Ele vai mudar toda e qualquer circunstância. Por causa da sua fé e do que Ele tem prometido a você. Amém? Queridos, vou encerrar a live hoje. Olha, consegui abordar só 7 versículos. Mas em nome de Jesus, sexta que vem é dia 15, né? Dia 15 não vou fazer a live, tá bom? Mas quarta que vem vou estar aqui fazendo a live com uma amiga querida, a pastora Andréia vai estar aqui comigo. Nós vamos estar abordando aqui um desses assuntos aqui da carta aos Filipenses. Tenho certeza que o Senhor vai estar ministrando ao nosso coração. Quero orar por você, tá bom? Quero abençoar a sua vida agora. E depois você não esquece de curtir a live. Curte aqui no Instagram, curte lá no meu canal, Chave Mestra, lá no YouTube. Comenta, compartilha, tá bom? Me ajuda aí na divulgação, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Te agradeço pela tua palavra que é viva, que é poderosa. Palavra que não volta vazia. Ela foi para os meus irmãos e foi para mim também, Senhor. Veio trazendo edificação para a minha vida. Obrigada, muito obrigada, Jesus. Senhor, que dia a dia essa palavra venha sendo edificada nas nossas vidas, trabalhando e forjando em nós aquilo que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Fazendo de nós pessoas firmes no Senhor, constantes na fé, pessoas fortalecidas no Senhor. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem impedindo que essa edificação seja feita dentro de nós, está muito clara para o Senhor. Então traz para nós também a luz, Senhor, para que a gente não venha permitir que nenhuma semente do maligno permaneça em nós para produzir um fruto ruim, para produzir um joio dentro de nós. Senhor, nos ajuda, nos mostra o que passa dentro de nós, nos mostra o que está no nosso coração, na nossa mente, ideias, pensamentos que não estão conformes à tua palavra. Traz luz, traz revelação, Senhor, porque nós não queremos ficar nesse lugar, Pai, paralisados, impedidos de acessar as grandezas que o Senhor tem para nós. Pai, nos leva a um mergulho profundo dentro de nós mesmos para nos conhecer, um autoconhecimento, Senhor, através da tua visão, através da ótica de Cristo, da ótica do Espírito Santo, Senhor, para que a gente possa lançar sobre ti tudo que tem nos incomodado, tudo que tem nos preocupado, tudo que tem nos impedido de acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nesse processo. Nós dependemos de ti e confiamos no teu agir e no teu trabalhar, Senhor. Vem nos dirigindo, vem nos orientando. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada aí você que permaneceu aí até o fim. Não esquece de curtir a live, daqui a pouco vou estar publicando. Curte aqui no Instagram, curte lá também no YouTube. Amém? Bom final de semana para você. Deus abençoe seu dia, o seu final de semana. Que seja um final de semana cheio da presença do Senhor, para a glória do nome dele. Amém? Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor, paz do Senhor. Deus abençoe, gente. Paz do Senhor, pastor Djalma. Hoje é seu aniversário. Muitas felicidades, muitas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Aleluia. Move as águas, Senhor, dentro de nós e edifica em nós um templo santo para a glória de Deus. Amém. Paz do Senhor, gente. Deus abençoe.